Clínica da Alma para você, esse programa que traz a palavra de Deus direto para o seu coração, para te abençoar, para te trazer vida, para te tornar ainda mais feliz em meio a tantas tribulações que todos passamos. Mas por isso nós temos a esperança nessa palavra maravilhosa que Deus nos dá e usa também pessoas maravilhosas, tais quais aqui nós apresentamos para vocês mais uma vez, meu querido pastor Rogério Goulart. Sérgio, na benção. Firme? Firme e forte. Bonita Então, camisa, viu? Você viu? Do Ministério do Olhar ao Altar. Chique, tá linda. Chique. Eu também cumprimento e dou as boas-vindas ao meu querido pastor Olzeir Rogério. Tudo bem, Rogerinho? Graças a Deus, Serginho. Sim, senhor. E ele, que eu vou dar 5 saudações assim, porque é o 5º dia da semana e ele é o meu parceiro. Então é 5 pro meu querido Guerra. Beleza, né? E sexta-feira também. Meu querido, então, pastor Guerra, já que eu terminei a saudação por você, Sim. eu gostaria que você fizesse uma citation aí do tema de hoje. Oh, meu Gostei Deus de do céu. citation. A citação aí do tema de hoje com um versículo Bonito, viu? básico. Na sexta-feira, assim, pegou bem. É desse jeito, viu? Tá vendo aí, ó. É uma figura. O tema hoje é livre de toda maldição, tá? Né, nós caminhamos aqui questão de maldição e agora nós vamos passar que você pode ficar livre de toda a maldição. Então eu gostaria de colocar aqui Levítico 26:40, tá? Que está no livro, né, no Pentateuco. Então nós temos aqui: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo de sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Né? Então o Senhor aqui está deixando bem claro que se houver arrependimento, né, tanto da pessoa como dos antepassados, ele vai lembrar da aliança que ele fez e nessa aliança vai ser quebrado toda a maldição. Né? Nós estamos debaixo da aliança na cruz. Né? Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. A partir da hora que eu procuro me arrepender daquilo que eu fiz, aquela maldição que gerou na minha família, eu vou parar aquilo ali em mim e não vai seguir mais em frente, porque vai ser quebrado. E também lembrar das maldições que foram através dos meus pais, que chegaram até a mim, e quebrar isso, em nome de Jesus. Aí na aliança que o Senhor fez comigo, através de Jesus Cristo, no nome de Jesus, eu vou quebrar essa maldição e aí vou ficar livre disso, totalmente. Pastores, uma pergunta assim, talvez um pouco polêmica ou talvez simples demais. As pessoas estão em Cristo, vivem, detectam uma maldição familiar aí, mas não se apropriam desta aliança, dessa remissão aí trazida ali pela cruz do Calvário. Isso é comum, né? É muito comum. Dentro do corpo de Cristo, ou seja, dentro das igrejas como um todo, existe muitas vezes essa discrepância, né, de posicionamento teológico, de entendimento das Escrituras. Controvérsias, né? Dentro da... E cria isso, né, muitas vezes, justamente dizendo, muitas pessoas chegam e falam isso, né? Mas a Bíblia é tão clara, no sentido de que diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Claro que se fez novo. Em Cristo, todas as coisas são novas, né? E essa é a certeza e a convicção que nós temos, né? Mas como você falou, Serginho, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele vai além, muito além de simplesmente nos trazer salvação e nos tirar do império da morte e nos trazer para o reino do Filho de seu amor, Jesus Cristo. Ou seja, a cruz do Calvário ela fez essa diferença, essa ponte que nos liga ao Senhor, mas nós temos que, na realidade, entender
que nós precisamos nos apropriar de toda, ou seja, tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, inclusive essa questão das maldições, porque a palavra de Deus nos fala muito claramente, né, que ele se fez maldito por nós, para quê? Para que nele todas essas maldições fossem canceladas e eu me aproprie disso no que diz respeito à minha vida, os meus descendentes, e também eu posso me posicionar a respeito dos meus antecedentes, então me arrependendo, confessando esses pecados diante de Deus e eu ficando livre, ou seja, do preço da maldição que os meus antepassados abriram essas portas, que vêm trazendo esse legado de geração em geração em geração e assim sucessivamente, né? Então, na realidade, sim, em Cristo é nova criatura. Espiritualmente eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Mas em Cristo, quando eu entrego minha vida a Cristo, então automaticamente eu sou transferido para o reino do Filho do seu amor, assim como aconteceu com aquele, aquele ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus, né, ali sendo crucificado, e o Senhor disse, hoje mesmo você estará no paraíso. Agora, no que diz respeito à minha alma, é um processo, né, ou seja, eu vou sendo liberto, eu vou sendo transformado dia a dia, não é? Então, assim, espiritualmente, é instantâneo. Seria o que a Bíblia diz aí, aquele desenvolver a salvação? Exatamente. É dia a dia ali, você vai ter no seu tempo aí trabalhando? Isso, exatamente. É isso que o texto quer dizer, né? Porque também é de fé em fé, é de glória em glória, nós seguimos a Jesus, né? Então é um processo, né, que eu vou sendo salvo dia a dia, conforme eu conheço mais o Senhor, cada vez eu me aproximo dele, cada vez eu vou abrindo mão daquelas coisas que antes eram, entre aspas, normais na minha vida, a partir de agora são transformadas de dentro para fora, esse processo. Agora, Rogerinho, para você, eu pergunto assim, e aquelas pessoas que às vezes se escondem, detectam a maldição, que de fato pode até haver mesmo, mas essa mudança, esse desejo, esse ponto de partida aí para uma nova vida, não acontece porque ela se esconde atrás dessas maldições assim. Ah, não, minha vida é toda assim mesmo, porque aconteceu com meu pai, vai acontecer comigo também. Olha, Serginho, essa situação é uma situação onde a pessoa, ela simplesmente fica paralisada e conformada com o mal que está sobre ela. Ela não tem, na realidade, uma expectativa, uma esperança e uma motivação de mudança. Então, essa pessoa, ela precisa realmente de cura. Por quê? A pessoa que não quer mudar, ela não é uma pessoa que não quer mudar, que não quer crescer, que não quer ser sarada, não quer ser curada, não quer alcançar coisas maiores, sabe? Essa pessoa não está saudável. Né? Porque... só para ampliar aqui, essas pessoas que justificam os seus próprios fracassos, o seu próprio mau caráter em situações do outro. Por exemplo, meu pai também. E às vezes é a oportunidade dela de mudar. Exatamente. Né? Sim. Todas as vezes que nós transferimos responsabilidades ou que nós arranjamos uma desculpa, nós na realidade transferimos responsabilidades. Né? E quando eu vou transferindo responsabilidades, eu acabo chegando lá na frente em Deus. Foi isso que aconteceu no Éden. Então, vamos voltar lá para Gênesis 3. Perguntou a mulher, né? Perguntou a Adão, Adão falou que era mulher. Perguntou a mulher falou que era a serpente. E é a serpente que o Senhor colocou aí. Então, na realidade, a mulher que o Senhor me deu. Então, todas as vezes que nós tentamos ficar procurando desculpas, nós estamos simplesmente transferindo responsabilidades. E a palavra de Deus é muito clara, cada um dará conta de si mesmo, né? Então, eu sou responsável por mim e pelas minhas atitudes diante de Deus, e não só diante de Deus, diante de quem está ao meu redor. Eu preciso assumir a minha responsabilidade, a minha culpa. Agora, a questão da maldição, ela não pode servir de muleta. É o que lá em Ezequiel fala da responsabilidade pessoal. Pessoal. Essa é a nossa responsabilidade. Sim. Independentemente da origem, é o que nós temos que mudar. Agora, tem a origem, existe Sim. uma causa pregressa, então a gente tem existe que uma trabalhar. predisposição, sim, mas isso não quer dizer que eu tenha que me acomodar e esperar
que aquilo que está predisposto se estabeleça na minha vida. Então, quando a gente pensa nessa questão de maldição, ela pode se estabelecer ou não. A maldição, ela vem como uma força espiritual e uma predisposição, mas de alguma maneira eu vou responder àquilo. Então, se eu tomar, porque senão, Serginho, o Senhor não colocaria diante de mim a bênção e a maldição. Eu não teria opção de escolha, entendeu? Se eu já tivesse fadado àquilo. Então, o que aconteceu, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 4, na relação entre Caim e Abel. Então o Senhor chegou diante de Caim e falou: o mal está dentro de ti, cabe a você, entendeu? Contê-lo. Então, Dominá-lo. cabe a você dominá-lo. Então, ali havia já uma predisposição, sim, mas cabia a ele dominá-lo. E ele fez a opção por não dominar. Então, isso muitas vezes acontece com a gente. Há uma predisposição, há uma força espiritual que vem contra nós e em algumas áreas mais fortes, exatamente por causa dessa herança espiritual que nós recebemos dos nossos antepassados. Mas isso não quer dizer que eu seja obrigado a ceder. Exato. Entendeu? Eu posso dizer não. Ainda tem uma escolha, né? Ainda tem a escolha. Eu posso A escolher. cruz sempre vai ser a nossa escolha. Sempre vai ser a nossa escolha. E o nosso livre-arbítrio, Serginho, ele é a área intocável da nossa alma. Porque se ele não fosse intocável, nós perderíamos exatamente essa responsabilidade. Então, eu sempre vou ter a opção de dizer sim e de dizer não, independente das forças que estão atuando contra a minha vida ou a favor de algum pecado, de alguma iniquidade. Eu queria aproveitar esse texto que a gente está falando, porque o Rogério tocou no assunto, você também, com relação à cruz de Cristo e o sacrifício da cruz para quebrar a maldição. Eu acho que essa semana inteira, né, então a gente já tem um total de... Esse é o 8º programa que a gente está construindo isso e eu não queria deixar que acabasse esse programa hoje sem que a pessoa tivesse muita clareza. Uma coisa é você ser dono por direito. A outra coisa é você ser dono de fato. E a gente precisa entender isso. Então, qualquer coisa, se você tiver dúvida, mande para o quadro Seu Advogado, aqui na Rede Super, que o Dr. Irlan vai ter maior facilidade para te explicar isso. Mas se eu, por exemplo, te der um cheque, Serginho, de R$2.000, Pode me dar. né? Não fica brabo, não. Se você não for no banco sacar esse cheque, o dinheiro é seu, É, mas você vai poder gastar? não, Não. Ele é seu de direito. de direito. Porque eu fiz um Mas não cheque de fato, nominal. porque eu não me apropriei. Exatamente. Então, as conquistas de Jesus Cristo na cruz, elas são nossa herança, direito nosso, conquistas estabelecidas. Então, é uma realidade espiritual. Mas para eu me apropriar dessa realidade espiritual, eu preciso me posicionar. Não adianta eu ter um cheque na minha mão, se eu nunca levar esse cheque no banco, não sacar esse cheque, eu não vou usar o dinheiro. Então, o Senhor levou sobre E muitos si... passam um aperto por causa disso. Exatamente. O Senhor levou sobre si toda a maldição da lei, porque está escrito, maldito aquele que for pregado no madeiro. Está escrito. Isso, Jesus realmente levou. Está escrito em Deuteronômio, maldito aquele que for pregado no madeiro. Está lá, escrito na lei. Jesus foi pregado no madeiro e isso ele fez para que nós pudéssemos quebrar toda a maldição. Está lá escrito em Gálatas capítulo 3. Agora, não adianta eu simplesmente saber disso. Não adianta eu simplesmente ter um escrito de que eu tenho direito. Eu preciso me apropriar de fato. Então, já é direito meu. Agora, eu preciso chegar e me posicionar. Como eu vou, então, me apropriar do direito que eu tenho de ficar livre de toda a maldição?
em Cristo Jesus. Como? Fazendo aquilo que nós lemos em Deuteronômio 26, 40, que o pastor Guerra leu. Confessando os meus pecados e os pecados dos meus pais, as minhas iniquidades, as iniquidades dos meus pais, dos meus antepassados, colocando isso diante do Senhor na cruz, que é o lugar da maldição. Então, a cruz é o madeiro onde simboliza toda a maldição, e Jesus fez isso. Então, eu preciso realmente me posicionar. Identifiquei uma maldição? Ok. Então, qual é o pecado que gerou isso? Vou consultar o Espírito Santo de Deus. Senhor, que pecado tem gerado essa consequência na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus pais? Ontem mesmo nós estávamos conversando, né, Rogério, com a senhora, que ela já está vendo uma consequência na vida da sua bisneta. Então, ela viu na vida da filha, da neta, agora chegou na bisneta. Então, chegar e falar, Senhor, qual é o pecado que originou isso? Que Davi fez quando veio fome na terra dele. Exatamente, Saulzão ficou lá consulta o atrás. Senhor. Matou o cara lá E atrás. aí, o que eu vou fazer? Senhor, esse é o pecado, e eu estou confessando esse pecado. E a partir do momento que eu confesso esse pecado, eu agora passo a ter autoridade sobre esse espírito de maldição. E eu quero agora, em nome de Jesus, expulsar esse espírito de maldição da minha linhagem, da minha vida, da vida dos meus descendentes. Aí sim, é como se eu estivesse indo no banco e sacando o cheque que Jesus Cristo já me deu. Está lá, com o seu nome, um cheque nominal no seu nome. Você pode sacar, mas só você pode sacar. E aproveitando o ensejo, já pode fazer o cheque aí que eu pego agora. Não fica bravo, Agora, não, meu né? querido Rogerão e Guerra, para a gente encerrar aí, e suas palavras finais, então, sobre esse tema aí, em concordância com o Rogerinho, Ok. claro, né? Aham. Esse exemplo, assim, foi muito feliz do Rogerinho, por isso que ele faz parte dessa... Do time, o É do capitão, time, né, do time. é fantástico. Então, esse é o tempo de você se apropriar, né? Nós falamos essa semana e alguns dias da semana anterior sobre esse tema para justamente trazer clareza e lucidez para você poder não sofrer mais com as consequências desses pecados, mas você justamente se apropriar dessa verdade, se apropriar dessa herança, não é? Ou seja, bendita no Senhor, e fechar isso, dizer que também nós herdamos coisas boas dos nossos antecedentes, dos nossos antepassados. Não é só coisas ruins. Sim. Nós falamos das ruins para nós eliminarmos esse mal. E né? é só uma forma de identificação. Exatamente. Mas tem muitas coisas boas que nós herdamos dos nossos antepassados. Mesmo aquelas famílias que você pensa assim, alguma coisa boa dos meus pais, da minha família. Tem mesmo. Então, mais uma vez, você precisa buscar no Senhor e no Espírito Santo de Deus para que Ele revele as coisas boas que você herdou dos seus antepassados e glorifique o Pai por isso. Né? Honre o Senhor, o Pai, não é? De ter herdado da sua família coisas tão boas também. Muito bem. Meu querido Guerra, temos mais um minutinho para o senhor fazer aquela consideração e a saudação final. Amém. Você que está aí nos assistindo, né, eu acho que deve reavaliar isso aí e buscar lá atrás, né, que muitas vezes você está passando por situações e elas são referentes a maldições que vieram de geração em geração. Procura dar uma olhada nisso aí e quebrar isso na sua vida, arrepender, colocar nas mãos do Senhor, que o Senhor tem o melhor para você. Amém. Com essa palavra de bênção, de estímulo, de vida para você, nós encerramos o programa de hoje.